A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos todos os dias de madrugada aqui, trazendo uma palavra de Deus, trazendo a vontade de Deus aos nossos corações, ao meu e ao seu coração. Aleluia, glória a Deus. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, 27 de agosto, 3 horas e 8 minutos da manhã. É isso mesmo, 3 horas e 8 minutos da manhã. Irmãos, como é bom acordar de madrugada, se levantar de madrugada e orar ao Deus, o Todo-Poderoso, a qual tem todo o controle na tua mão. Aleluia, glória a Deus. Aqui é o canal Momento Único Oficial com 2F. Glória a Deus. Irmão Emerson que está vos falando, tem uma palavra de Deus aos nossos corações. E a palavra hoje é em Ezequiel. Ezequiel capítulo número 7. Ezequiel capítulo número 7, versículos 12, 13, 14, 15, 16 e para fechar, o versículo 27. Aleluia, aleluia. Que tem assim a palavra do Senhor. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra, não se alegre. E o que vende, não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes, porque a visão sobre toda a sua multidão não tornará para trás, nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Já tocaram a trombeta e tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque a minha ardente ira está sobre toda a sua multidão. Fora está a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão. E escaparão os que fugirem deles, mas estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. E o versículo 27. O rei lamentará, e o príncipe se vestirá de assolação, e as mãos do povo da terra se conturbarão, conforme o seu caminho lhes farei, e conforme os seus merecimentos julgarei. Então saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Palavras do próprio Deus ao profeta Ezequiel. Aleluia. Meus irmãos, não há mais tempo para brincadeiras. Não há mais tempos para disse-me-disse. Irmãos, não há mais tempo para dizer que a palavra é isso, a palavra é aquilo. Não há mais tempo para acreditar em tudo que se ouve por aí. É tempo de arrependimento. Há tempo de remissão de pecados. Há tempo de se arrepender, voltar aos caminhos do Senhor, porque a ira vem. Assim como Ezequiel, ele teve essa palavra e também teve visões do fim dos tempos. Aqui o Senhor, ele tem uma palavra. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Aqui nós temos uma palavra interessante, multidão. Seria multidão de pecados. A palavra de Deus, ela é muito clara. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus, ele fala de pecado, porque Deus, ele é santo. E como diz Apocalipse, se santifique-se cada vez mais. Se santifique cada vez mais. Porque o fim vem, e ele vem como fogo ardente, como diz em Joel, o dia do Senhor.
E esse dia está próximo. Porque a palavra de Deus diz que o fim vem de acordo com os tempos de Noé. Os tempos de Noé, Noé construiu uma arca durante 100 anos. E durante 100 anos, Noé estava pregando a palavra do fim dos tempos que iria vir sobre toda a terra. Mas ninguém deu atenção, ninguém quis ouvir. Como a palavra diz, casavam-se e se davam em casamento. Ou seja, o povo estava feliz. Irmãos, mesmo o tempo desta terra não se abreviará sobre a ira do Senhor. Porque, como a palavra diz, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Porque quem está vendendo, quem está comprando, é a ira ardente sobre toda a multidão deles. Sabe o que eles estão comprando e vendendo aqui? A palavra de Deus. Eita glória, que revelação. A palavra de Deus. O que compra não se alegre. Quem está comprando a palavra de Deus, ele não vai se alegrar. E o que vende não se entristeça, porque ele está vendendo a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles, a multidão dos pecados. Porque muitos não querem mais pregar a palavra. Esses dias eu estava vendo no YouTube uma decadência total. Uma decadência total. Um menino que se diz profeta voltou e eu estava assistindo. Meu Deus. E estava numa igreja fazendo cenas de encenação. Senhor, Deus está vendo tudo. Deus, ele vê tudo. Assim como a palavra dele se concretizará. Porque muitos estão zombando da palavra de Deus. Muitos estão tratando a palavra de Deus como nada. Irmãos, não estão sabendo o que estão dizendo. Não estão sabendo o que estão falando. Do que estão fazendo. Irmãos, perigoso. Perigoso é ter o Senhor Deus como inimigo. Eu digo a vocês, perigoso é ter o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, como inimigo. Porque ele criou todas as coisas. Ele fez tudo acontecer de acordo com a vontade dele. A base do teu trono é a justiça. E a justiça prevalecerá sobre aqueles que obedecem, sobre aqueles que temem a Deus. E ele se compadece com quem se compadece com ele. Mas os que não se compadecem, que tiveram a chance de ouvir a palavra e não mudar o teu coração por simples picuinha, por simples ódio da palavra, por simples não acreditar na palavra, por simples não querer a palavra de Deus e zombar da palavra de Deus, o castigo já está consolidado. O castigo já está dito, falado, concretizado. Já está feito. Aleluia. Porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes, porque a visão sobre toda a sua multidão não tornará para trás, nem ninguém fortalecerá sua vida com sua iniquidade. Olha o perigo. É a palavra de Deus. Isso foi uma palavra de visão ao profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele estava preso na Babilônia. O profeta Ezequiel, ele era colono, ele era peregrino na Babilônia. Ele foi levado, ele nasceu praticamente na Babilônia. E Deus, mesmo preso, mesmo em cativeiro, Deus deu uma visão, porque era homem de Deus. E Deus, ele se consolida no que fala, porque Deus, ele é verdadeiro. Deus, ele é justo, reto. Deus é Deus, criador de toda a terra. Ele pega o mar como a sua concha da mão. Ele mede o céu a punhos. Eita glória. E a terra a escabelos dos teus pés. De tão poderoso que é. E muitos não acreditam nisso. Muitos zombam disso. Mas a zombaria acabará no dia
do Senhor. Alabassuri canta, alabassúbia. Deus está dizendo neste momento, porque o que vende não tornará a possuir, porque quem vende a palavra, ela não vai ser adquirida. Ele vendeu, então ele não tem direito de ter, porque a palavra não é dele. Aleluia, a palavra é de Deus. Eu ouvi um profeta uma vez, um pregador, que eu gosto muito das pregações dele. Ele pregou lá nos Gideões. O que vende, o que compra, essa é a palavra. Deus está usando todos os meios, todos os profetas, todos os pregadores, aqueles que temem a Deus, aqueles que revelam verdadeiramente a palavra de Deus aos nossos corações. Deus está usando todos para falar, para dizer que o fim vem, e que o castigo virá e não tornará. Escutem as palavras deste humilde servo que está falando aos teus corações hoje. Ainda que esteja entre os viventes, porque há visão sobre toda a sua multidão, porque Deus está vendo a multidão dos pecados. Irmãos, estamos falando aqui nesse momento de pecados, porque há muitos pecadores que não se arrependem, há muitos pecadores que andam, que se dizem de Deus, mas não são. Em Apocalipse diz que tem muitos judeus que não são judeus, mas sinagoga de Satanás. É o mesmo exemplo de agora, que muitos são pregadores, muitos são homens de Deus, muitos são isso, aquilo, mas não são. Estão pregando o evangelho para distorcer a palavra de Deus. Muitos estão distorcendo a palavra de Deus e muitos estão acreditando nessa distorção da palavra de Deus, porque as escrituras sagradas, elas estão aqui, ó. As escrituras sagradas é o único modo de vida, o único modo de sobreviver nesse mundo pela ira de Deus que está vindo sobre a terra. E não tornará atrás, nem ninguém fortalecerá sua vida com sua iniquidade. Quem vai proteger? Olho por olho, dente por dente. Porque ninguém salvará. E a palavra diz, maldito o homem que confia em outro homem. Muitos estão se concretizando, muitos estão se confiando na sua própria iniquidade, mas o outro não fortalecerá a tua própria iniquidade. Irmãos, ou seja, resumindo, para nós entendermos, muitos morrerão na sua própria iniquidade e não terá ajuda de ninguém. Porque muitos confiam em carros, em cavalos, muitos confiam em reis, mas este servo só confia no Senhor. Porque é o Senhor que me transformou, é o Senhor que me resgatou, é o Senhor que me fez acreditar que Ele é grande, que Ele faz, que Ele pode, que Ele consegue, porque Ele é tudo dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E tudo vai acontecer de acordo com a vontade dEle, tudo vai acontecer de acordo com o que está escrito. Queira alguém querer ou não, está escrito, vai acontecer e o tempo está próximo e este servo que vos fala está te dando um alerta. Você que está fora dos caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo, porque a ira do Senhor tornará realidade todas as coisas, porque está escrito na palavra e o que está escrito vai acontecer. Eita, assim está dizendo o Senhor, glória a Deus. E olha só, e tocaram a trombeta, e tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque a minha ardente ira está sobre toda a sua multidão. Multidão de pecados. Novamente ele está dizendo multidão de pecados. A palavra de Deus diz que que um servo conseguir transformar uma alma que está no pecado, que um dia foi da casa do Senhor, conseguir transformar aquela alma na presença do Senhor, novamente será retirado a uma multidão de pecados. Agora, imaginam vocês o tanto de pecado que nós temos. Aleluia. Aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso, como diz a palavra. Se nós conseguimos fazer um exemplo, alguém, ele era da presença de Deus, ele se desviou da presença de Deus. O inimigo,
virou a mente dele, cauterizou a mente dele. Mas se algum de nós conseguir que esta pessoa que desviou da palavra do Senhor volte para o Senhor novamente, uma multidão de pecados é tirado de nós. A palavra diz isso. Eita glória! É por isso que está escrito aqui a multidão de pecados. Porque tocaram a trombeta. Está prestes a última trombeta a ser tocada. E o Senhor virá e não tardará. Fora está a espada e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada. E o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão. Mas aí você diz, mas Apocalipse não diz, fujam para os montes, não desça dos telhados? Sim. A diferença é aqueles que têm Jesus, aqueles que confiam em Jesus e aqueles que não confiam. Tá aí a palavra, tá aí o segredo. Tá aí a revelação. Porque em Apocalipse diz, e eu vos livrarei da hora da tribulação. Tá aí. Esse é o segredo. Como Deus diz, eu me comprazo com quem se compraz comigo. E todos aqueles que creiam no Senhor, todos aqueles que acreditam no Senhor, o anjo, em Apocalipse, ele irá levar. Mas o que não confiam no Senhor, o que estão no Senhor, ficará para a ardente ira do Senhor. E escaparão os que fugirem deles, mas estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Está aí a palavra de Deus. A palavra de Deus. Enquanto muitos morrerão de fome, de peste, de tudo que é coisa, gemendo pela sua própria iniquidade, a fome chegará, a morte chegará, a espada chegará. Doença, fome e morte reinará sobre o mundo para aqueles que ficarem, que não acreditaram na palavra do Senhor. Irmãos, uma coisa tem que ser dita, uma coisa é real. Desde quando Jesus está anunciando a palavra dele? Nós estamos em 2026, de acordo com o cronograma da Bíblia, de acordo com tudo que acontece, já faz 2026 anos que a palavra de Jesus está sendo pregada. Imagina, 2026 anos. 2026 anos é muito tempo para se arrepender. Muito tempo para se arrepender. E muitos não querem se arrepender. Desculpa. Muitos querem viver em vidas de iniquidade, de pecado. Muitos querem viver vidas aonde não tem a presença de Deus. Irmãos, Deus, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que ele disser vai acontecer. Isaías diz, o que sair da minha boca não voltará atrás, porque o que ele diz vai acontecer. Se arrependam enquanto é tempo. Se arrependam enquanto é tempo. Assim como Noé pregou e veio o dilúvio de uma hora para outra, assim acontecerá com a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. E para encerrar, aleluia, que presença de Deus. Nós temos o versículo 27. O rei lamentará e o príncipe se vestirá de assolação, e as mãos do povo da terra se conturbarão. Conforme o seu caminho lhes farei, e conforme os seus merecimentos os julgarei. Então saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, depois que acontecer todas as coisas, saberão que o Senhor é Deus, mas não haverá mais esperança. Porque a porta da graça se fechará. E todos irão acreditar que o Senhor é Deus. Mas será tarde demais.
Porque o rei lamentará e o príncipe se vestirá de assolação. Porque todos serão assolados, sejam ricos, sejam pobres, sejam poderosos, sejam presidentes, sejam o que for. Todos serão assolados. Todos serão contaminados com o mal. A palavra de Deus, ela é reta. A palavra de Deus é uma espada. Ela vai no coração certo. E essa palavra atingiu o teu coração nesse momento. Se volte para o Senhor novamente. Você que se afastou da palavra do Senhor, você que se afastou dos caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo, porque essa palavra foi feita ao teu coração, aos nossos corações. Porque aquele que está em pé, ore para que não caia. E aquele que está afastado, volte para os caminhos do Senhor, para que o Senhor perdoe os seus pecados, perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos alinhe, para que o Senhor nos limpe e o Senhor nos aceite novamente, porque somos filhos de Deus. E filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque renovando as vestes, embranquecendo as vestes, limpando as vestes, aceitando a vontade do Senhor, você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos do Deus Altíssimo. Eita glória! A bênção chegou na tua vida nesse momento. Você que ficou até agora, a bênção está sobre ti. Porque a palavra de Deus disse, todas as bênçãos virão e alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tu ouvistes a voz do Senhor Deus até agora. Conselhou teu coração, se converteu dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei e sararei a tua terra. Eita glória! A palavra do Senhor é essa. O Senhor está sarando a tua terra. As bênçãos virão sobre ti, porque tu clamastes nesse momento. Essa palavra veio ao teu coração, porque tu clamastes neste momento. E Deus ouviu tua oração, e Deus te entregou esse presente. Esse presente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é invendável. A palavra de Deus, ela é incomprável. A palavra de Deus, ela é imutável, porque a palavra de Deus, ela é reta, perfeita, agradável, ela muda, ela transforma, ela levanta, ela abate, tudo da presença, tudo da vontade de Deus. Aleluia, meus irmãos, aleluia. Como é bom ouvir, adquirir e presenciar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é o caminho. A palavra de Deus é a verdade. Assim como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E outro caminho não há. E sem Jesus, não há quem chegue a Deus. Porque Deus está dando uma chance à humanidade. Limpar toda a multidão para aqueles que se arrependem. Aqueles que se arrependem. Aqueles que se arrependem verdadeiramente do mal que causa, vendendo a tua palavra, comprando a tua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é de graça. E para finalizar, de graça vos dá. A palavra é grátis. Está aí a palavra. Para quem quiser acreditar, para quem quiser consumir a palavra, ela é grátis. Amém? Aleluia! Chegamos mais um fim de uma palavra maravilhosa dessa. Irmãos, compartilhe essa palavra. Compartilhe essa palavra que muitos precisam desta palavra. Porque essa palavra veio diretamente do trono do céu aos nossos corações. A palavra de Deus é essa. A palavra de Deus é transformação.
A palavra de Deus, ela te transforma. Assim como transformou esse humilde servo que vos fala todos os dias nessa madrugada, ela transformará a tua vida também. Amém? Chegamos mais no fim de hoje. @Momento Único Oficial com 2F. Compartilhe essa palavra. Dê um joia. Compartilhe. O mais importante não é o joia, o mais importante não é se inscrever no canal. Tudo é importante, mas o mais importante é compartilhar a palavra de Deus. Não estamos aqui para nada, somente para compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém? @Momento Único Oficial com 2F. Se inscreva no canal, dê aquele joia e o mais importante, compartilhe essa palavra. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson, estamos aqui todos os dias neste canal, trazendo a palavra de Deus. Eu não vou nem falar o melhor, porque toda a palavra de Deus, ela é melhor, excelente, maravilhosa e exaltada à vontade do Senhor. Amém? Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais!